ler a partir do versículo 3 até o versículo 6. Livro de Juízes, capítulo 13. Diz assim: esse anjo vai aparecer à mãe de Sansão, para anunciar o nascimento de Sansão. A mãe de Sansão era estéril. Ele vai trazer uma notícia que ela vai dar à luz e que Sansão será um instrumento nas mãos de Deus e dá algumas instruções sobre o que Sansão não deveria comer, porque ele seria um nazireu. Versículo 3 diz assim: mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca destes à luz, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, toma cuidado e não beba vinho, nem bebida forte, e não coma coisa alguma impura, porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Agora vem um versículo que eu quero. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: veio a mim um homem de Deus, cujo semblante era como o de um anjo de Deus, em extremo terrível. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. A aparência desse anjo, que tinha uma aparência humana, mas ao mesmo tempo, quando ela viu o anjo na sua forma angelical, qual era a aparência desse anjo? Em extremo terrível. Uma outra versão diz terribilíssima. Então, irmãos, os anjos para nós, ele nos mete medo, porque eles são completamente diferentes de nós quando eles aparecem na sua forma angelical, não na sua forma humana. Quando eles aparecem na forma humana, não tem problema, eles se identificam muito. É por isso que a Bíblia fala em Hebreus que muitos, sem saber, hospedaram anjos. Ou seja, quando deram pousada, hospedagem para alguém, não sabiam que estava hospedando um anjo, porque eles estavam na forma humana. Mas quando eles aparecem na sua forma angelical, eles têm uma aparência completamente diferente. Eles são terríveis, ou seja, horríveis. Para nós, eles não são essa história daqueles anjos, assim, todo rosadinho e tal, bonitinho, parece feito made in Hollywood. Cuidado, não é bem assim não. Se você ver um anjo na sua forma original, você vai notar isso. Era um anjo de Deus, cujo semblante era como de um anjo de Deus em extremo terrível, ou terribilíssima a sua figura. Quer ver como isso é verdade? Vamos no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 10. No livro de Atos, capítulo 10, nós temos o episódio quando um anjo aparece às 3 horas da tarde a Cornélio. Os primeiros 6 versículos do capítulo 10 de Atos diz assim: um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, então ele era um oficial do exército romano. Ele era um comandante de 100 homens, ele era um centurião. Centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e que de contínuo orava a Deus. Cerca da hora 9, isto é, 3 horas da tarde, viu claramente em visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Este, fitando nele os olhos e atemorizados, algumas versões diz aterrorizado, perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse se acha hospedado com um certo Simão curtidor, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. O anjo não pregou o evangelho a ele, o anjo não pode pregar o evangelho, mas mandou chamar quem podia pregar o evangelho. Mas observe aqui, irmãos, que Cornélio, eu não sei aonde é que estava o Cornélio, aquela hora, 3 horas da tarde, mas de repente ele teve uma visão e viu o anjo vindo para o lado dele. E era se fosse 3 horas da madrugada, a gente podia dar um desconto em Cornélio. Mas o Cornélio tremeu nas bases. E ele era um homem
acostumado a enfrentar a morte. Ele era um centurião romano, ele tinha participado de guerras, de pelejas. Ninguém chegava a centurião assim por acaso. Era um soldado experimentado. Mas quando ele viu um anjo, a Bíblia diz que ele ficou aterrorizado ou atemorizado, porque o anjo estava no seu aspecto original, diferente de nós. Amém? Vocês estão entendendo? Quer ver um outro exemplo? Vamos voltar aqui em Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 28, do Evangelho de Mateus, nós temos aqui a ressurreição de Cristo, o relato da ressurreição de Cristo. Capítulo 28 de Mateus, diz assim: no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, era de madrugada, né? Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu, e chegando-se, removera a pedra, e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E de medo dele tremeram os guardas e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: não temais vós, não tenham medo vocês. Pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Não está aqui, porque ressuscitou, como ele disse, vinde e vede o lugar onde jazia. Então este anjo, quando ele chegou para liberar aquela pedra para a ressurreição de Jesus, Jesus poderia ter ressuscitado, independente de pedra ou não, mas Jesus ia ressuscitar. Aquele anjo chegou, irmãos, a presença daquele anjo, quando ele chegou ali, causou um terremoto. A hora que ele pisou na terra, tremeu a terra toda ali. A terra, a presença do anjo. O anjo é muito poderoso. A presença, ele veio na forma angelical, ele veio na forma pura, como ele é. E ele removeu aquela pedra que estava na boca do sepulcro. Eu tive o privilégio, minha esposa e eu tivemos o privilégio de entrar dentro desse sepulcro. Ele é escavado na rocha. Eu já mostrei isso aqui para a igreja. Eu trouxe um vídeo de lá e nós já mostramos. Aquela pedra era enorme, precisava de vários homens para rolar aquela pedra. O anjo tirou aquela pedra de lá, ele não rolou não, ele tirou a pedra de lá e sentou em cima. Agora veja bem, os guardas romanos, eram soldados romanos. Pilatos tinha dado uma guarda para guardar o corpo. A Bíblia fala isso, o próprio Evangelho de Mateus fala isso. Aqueles soldados romanos, eles caíram por terra e ficaram paralisados de medo. Eu posso imaginar a cena, aquele anjo saindo relâmpagos e raios para todos os lados da sua cabeça, naquele olhar assim, ele olhando para os guardas, assim, vamos dizer assim, vão me encarar? Vocês vão querer me encarar? Eu não sei, eles não disseram, o anjo não disse isso, mas era como um ser completamente diferente. Os guardas ficaram simplesmente imobilizados de medo, terror, puro terror. Por isso, a primeira coisa que o anjo disse para as mulheres foi: não tenham medo vocês. Porque elas podiam também sair correndo ou ficar petrificadas de medo. Afinal de contas, estava amanhecendo o dia, né? Os guardas estavam lá desmaiados de terror, olhando para aquele ser enorme, saindo faísca, raios para tudo quanto é lugar do seu rosto. Você pode imaginar, então, como ele era realmente, aos nossos olhos, aterrorizantes, terríveis. Então, irmãos, existem outros textos, né, como Daniel, capítulo 10, que eu citei, né, a partir do versículo... Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 5, você pode ler depois, nós não temos tempo de ler agora, mas você vai ver que a descrição do anjo ali, quando ele chegou perto de Daniel, Daniel estava com um grupo de homens, eles não viram a visão, mas eles pressentiram e correram, sumiram. E Daniel ficou sozinho. E quando ele viu aquela visão, ele simplesmente desmaiou, caiu com o rosto em terra. Ele teve que ser reanimado. E as forças se esvaíram dele. A presença de um anjo, ele é muito poderoso. A presença, o poder que há num anjo é muito grande. Principalmente quando ele se apresenta na sua forma original. Eles são magníficos em poder
e grande em força. E eles foram enviados por Deus para nos servir. Oh, aleluia! Glória a Deus. Você está vendo como a revelação da palavra de Deus é importante para nós? Irmão, você vai aprender a usar o trabalho dos anjos. Os anjos estão aqui para estar conosco. Eu estou aqui, tem anjos comigo aqui. Com você ali também tem anjos. Se nós pudéssemos ver aqui quantos anjos nós viríamos aqui. Eu digo para você que dependendo do que você faz, Deus reforça a guarda. Ele põe muitos anjos. Quando Eliseu estava lá, e o rei da Síria estava lá em Dotã, e o rei da Síria, está lá no episódio, no livro do profeta, no livro dos reis, segundo reis, o Geazi saiu de manhã bem cedinho, e o rei da Síria tinha mandado o exército cercar a cidade de Dotã para trazer prisioneiro o profeta que adivinhava os pensamentos do rei da Síria e falava para o rei de Israel. Aí mandou o exército cercar. Quando Geazi saiu para pegar água de manhã e ele olhou, a cidade toda estava sitiada por aquele exército enorme. Ele começou a gritar e a pedir socorro, e aí Eliseu disse: fique calmo, Geazi, porque mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com os nossos inimigos. Aí Eliseu fez uma oração a Deus e disse: Senhor, abre os olhos de Geazi para que ele veja. E Deus atendeu, e Geazi viu carros de fogo e cavalos de fogo e anjos com espada desembainhada cercando aquele exército da Síria, pronto para intervir se eles fossem tentar pegar Eliseu. E aí Geazi viu o enorme exército do Senhor de anjos que estava naquele lugar. E aí o profeta Eliseu faz uma segunda oração e diz: Senhor, fere de cegueira estes homens. Imediatamente eles foram cegados, com todos os seus exércitos, todos os sírios foram cegados, aquele exército todo. E vieram, aí Eliseu disse: a quem que vocês estão procurando? Olha, nós estamos procurando. Então ele disse: não é aqui, vem, eu vou guiar vocês. E foi guiando o exército de cegos, soldados cegos. E a Bíblia diz que os levou lá no meio da onde estava o rei, o castelo e tal, e os exércitos do rei de Israel, né, pronto para atacar os cegos, os soldados cegados. Aí Deus voltou a vista deles novamente e não permitiu que eles fossem mortos. E mandou eles embora. Deu comida para eles, deu víveres para eles, depois mandou eles embora, os libertou, não ficou como reféns, como prisioneiros. E a Bíblia nos conta esse glorioso episódio. Mas Eliseu era um homem que tinha intimidade com Deus. Quando Geazi estremeceu na base, ele disse: não fique com medo. Se você estivesse vendo o que eu estou vendo, Geazi, você estaria calmo, tranquilo. Irmãos, os anjos são enormes. Eles são magníficos. Não sei se você se lembra, eu vou citar outra vez isso aqui. Você se lembra daquele DVD que eu passei aqui sobre a morte e ressurreição do pastor Daniel Exuco? Lembra os anjos que entraram dentro da ambulância para levá-lo? Eram 2 anjos. Um era do tamanho de uma ambulância Volvo. Ele diz isso, não no DVD, ele diz isso no e-mail depois. Era do tamanho de uma ambulância Volvo. Uma ambulância Volvo tem no mínimo 4,5 metros. Essa altura do teto até a base aqui tem 4,5 metros. Você pode imaginar um ser de 4,5 metros? Pode imaginar aqui, olha para o teto e olha para a base, você vai ver o que são 4,5 metros de altura. Então, irmãos, eles são magníficos em poder. Sai relâmpago, raio para tudo quanto é lugar. Agora imagine um anjo desse guerreando. E ele guerreia por nós. Ele está pronto para nos proteger. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra. E os livra.